Queridos, graça e paz, mais uma tarde abençoada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O tema desta tarde é o dom da justiça. São bases doutrinárias da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos depois da cruz e um dos objetivos da cruz é mostrar a perfeição da obra redentora da cruz do Calvário. Prepare o teu coração para o impacto desta palavra, em nome de Jesus. Olha, amado, o dom da justiça. Eu fico entusiasmado com esta palavra. Nós vamos compartilhar uma das palavras que mudou a minha vida para sempre. Em entender o poder do Evangelho da Graça. Eu vou falar esta tarde sobre o dom da justiça. É uma mensagem radical. Eu quero que você se prepare agora para ter uma vida radical. Porque eu vou falar coisas que vai mexer com você. Mas tenha certeza que nós vamos provar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Hebreus, capítulo 5, versículo de número 12 e 13. O apóstolo Paulo disse: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, diz a palavra do Senhor. Veja, aqui diz o seguinte, que você é imaturo como crente, se você não entende como viver uma vida de justiça. Você é imaturo, a não ser que entenda a vida de justiça pela fé e não justiça pelas obras. Enquanto você continuar a trabalhar para conseguir alcançar a justiça, você é como um bebê que toma leite. Mas quando você entende a justiça pela fé em Jesus Cristo, aí você se torna maduro. Então, em Romanos capítulo 1, nós vamos começar a ver isto agora, porque eu estou falando da tua identidade em justiça. Eu não estou falando da forma que você age na justiça. Eu estou falando sobre a tua atitude na justiça. Porque se você agarrar este fato, que você é a justiça de Deus, então você vai começar a viver certo. Ao invés de mudar a forma que você age, você vai mudar a sua identidade. Então, seja a justiça de Deus. E quando você tem a sua identidade certa, então você vai agir certo, louvado seja Deus. Por muito tempo, nós permitimos que a nossa forma de agir determinasse a nossa identidade. Mas queremos que a nossa identidade em Jesus Cristo determine a nossa forma de agir. Louvado seja Deus para sempre. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, diz a palavra. Paulo diz, eu não tenho vergonha do evangelho. Nos dias de Paulo, esta palavra evangelho não era usada por muitas pessoas. Nós definimos como boas novas, mas é mais do que boas novas. É bom demais para ser uma notícia verdadeira. Ele está falando aqui sobre uma notícia que era tão boa que era difícil de acreditar que era verdade. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho é o poder de Deus e é pela graça, louvado seja Deus para sempre.
esta tarde, eu quero compartilhar com você agora que no Novo Testamento, a palavra evangelho e a palavra graça são usadas simultaneamente na Bíblia. A boa notícia é a boa notícia sobre a graça de Deus. O evangelho é a boa notícia sobre esta graça. Como é que você define a graça? É o favor que você não merece, que você não deve ter. Favor. A graça de Deus é o favor de Deus. O favor que você não merecia. O favor que você não trabalhou por ele. É o favor de Deus que é apresentado a ti de qualquer forma. Quando você não merecia, que você não guardou, mas ele te amou tanto que deu a você. Olha, então quando você ouve a palavra evangelho, está também dizendo graça. Muitas pessoas nunca percebeu isto. Quando você ouve pessoas pregar o evangelho, você tem que lidar com o fato que evangelho e graça estão juntos todo o tempo. Veja, Atos capítulo 20, verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Olha o que diz aqui no final do versículo 24. Ele diz, o evangelho da graça de Deus. Você percebe como é usado aqui? Ele diz, este evangelho é sobre a graça de Deus, louvado seja Deus para sempre. Olha, amados, vamos ver mais uma ilustração aqui em Gálatas capítulo 1, verso 6. Quando Paulo disse, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Leia novamente o versículo 6. A graça de Cristo a outro evangelho. Este evangelho é a boa notícia sobre o favor não merecido chamado graça. Então, quando você recebe o evangelho mencionado por Paulo nas 14 epístolas paulinas, ele está falando sobre uma notícia muito boa para ser verdadeira, e isto é sobre a graça de Deus. É uma notícia tão nova para ser verdade sobre a graça de Deus. Agora, vamos de volta a Romanos capítulo 1. Porque esta tarde eu vou te dar a sabedoria do céu que vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você nunca mais seja derrotado em toda a tua vida. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Veja o que Paulo diz aqui, que neste evangelho da graça, o dom da justiça vem e faz disponível a nós a justiça, não por obras, não por aquilo que você faz, mas por este favor não merecido, que Deus te ama tanto, que Ele faz a graça disponível para ti em Jesus Cristo, louvado seja Deus para sempre. Paulo diz no versículo 16, não tenho vergonha do evangelho de Cristo, mas o evangelho de Cristo é o evangelho da graça. Não me envergonho do evangelho do seu favor imerecido. Ele diz que esta graça é o poder de Deus. Eu não sei sobre você que me ouve agora, mas eu quero o poder de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha, poder é a habilidade para você ter resultados. Eu não sei sobre você, mas quando se recebe o evangelho da graça, se tem o poder para ter resultados. O versículo 16 ele diz, é o poder de Deus para a salvação. Olha, esta palavra salvação
ela não é nascer de novo apenas, mas ela vem da palavra grega, souzo. Fala sobre a tua cura, a tua libertação, a tua prosperidade, que você está completo em todas as obras finalizadas de Jesus. Então o versículo diz que este evangelho da graça, este favor não merecido, é o poder de Deus que vai causar a cura, a libertação, a prosperidade, a totalidade, que você está completo em todas as coisas de Cristo e que isto se manifestará em tua vida. Não porque você trabalhou por isto, não porque você merece, não porque você quis, mas porque Jesus te amou e tem favorecido a você uma tão grande salvação. Louvado seja Deus para sempre. É por isso que Paulo disse em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você foi salvo pela graça, você foi liberto pela graça, você prospera pela graça, você é completo pela graça, mas manifesta-se pela fé. Deus fez tudo disponível para ti. Tudo o que você precisa para a sua vida, Ele fez há mais de 2000 anos atrás. Olha, Deus não te curou no dia que você descobriu que estava enfermo. Ele fez isto há mais de 2000 anos atrás. Deus não te libertou no dia que você descobriu que estava algemado. Ele te libertou há mais de 2000 anos atrás. Deus não te prosperou no dia que você descobriu que estava quebrado. Ele fez isto há mais de 2000 anos atrás. Olha, tudo que pertence à vida, Ele fez há mais de 2000 anos atrás. Já foi feito. Você já está curado. Você já está liberto. Eu não estou enfermo procurando a cura, mas eu estou protegido porque Ele já fez há mais de 2000 anos atrás. Louvado seja Deus para sempre. Olha, amado, isto deixa os inimigos do evangelho louco. Você viver sua vida sabendo que já foi feito. Quando eu vou a Deus, eu não vou a Deus tentando com que Ele faça, porque já foi feito. Se você pode ser agradecido que já está curado, então a cura vai aparecer. Se você pode ser agradecido que já está liberto, então a libertação virá. Quando você reconhece o que já foi feito, então a fé agarra aquilo que a graça já fez disponível. A fé agarra a cura que foi feita há mais de 2000 anos atrás. A fé agarra a libertação que foi feita há mais de 2000 anos atrás. A fé agarra a prosperidade que foi feita há mais de 2000 anos atrás. Então, você tem que reconhecer que já foi feito. Olha, diga para o seu irmão, já foi feito, a obra redentora foi consumada, o sacrifício foi perfeito. Você pode gritar para o mundo inteiro ouvir, confessando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Os religiosos ainda querem que aconteça, mas o evangelho diz que já foi feito. No capítulo 5 de Romanos, vamos falar deste assunto justiça. Olha, eu não sou justo pelo que eu faço, eu sou justo pelo que Ele tem feito. Se eu sou justo pela fé, pelo que eu faço, olha, querido, presta atenção. Então, eu não vou confiar em Jesus Cristo, mas eu sou justo pela fé, pelo que Jesus tem feito. Se eu sou justificado pelas minhas obras, então eu não sou justificado pela fé. Eu estou na meritocracia, na lei de Moisés. Olha, se eu sou justificado pelas minhas obras, então eu tenho que depender da minha performance. Eu tenho que depender da lei de Moisés.
Eu estou vivendo como se Cristo não tivesse morrido, mas a verdade é que eu sou justo baseado na performance de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Quando o apóstolo Paulo fala desse assunto justiça, olha o que é que ele diz em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Quando você recebe a graça de Deus, quando você recebe este favor que não é merecido, na mesma hora você recebe o dom da justiça. O dom da justiça é o resultado do seu favor não merecido. É um favor da sua graça. A justiça é um dom. Você não ganha um dom. Você não trabalha pelo dom. Você recebe um dom. Você pode dizer agora: obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça. Obrigado pelo seu dom chamado justiça. Louvado seja Deus para sempre. Veja, amado, quando você entende isto, você pode declarar: eu sou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você se pergunta agora: pastor, como eu posso ser justo se a maneira como eu estou agindo não está correta? Você não é justo por causa da maneira que você age, por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é justo por aquilo que Jesus fez. Eu sou justo por causa da sua justiça, não por causa da minha justiça. Olha, e se eu recebo a justiça, então eu vou me comportar de uma maneira justa. Agora, se eu tento me comportar de uma maneira justa para ser justo, eu não vou receber a justiça de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 19, o apóstolo diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui entra a lei de imputação. Entenda algo. Eu nasci um pecador, não baseado naquilo que naquilo que eu fiz. Pense sobre isso. O que é que você fez para ser um pecador? E a resposta para essa pergunta é: você não fez nada para nascer pecador. Lembrando que o pecado que você comete hoje não é contra Deus, porque o pecado, que era a lei dos mandamentos, ele destruiu, aniquilou o diabo, o pecado, a morte e a lei, para que você vivesse livre do pecado, da morte e da lei. Você está depois da cruz. Mas em nossos membros na carne opera uma carne pecaminosa que nos matará. Olha, e isto foi imputado a ti, porque antes da cruz, todo mundo nascia debaixo de pecado. O pecado de um homem passou a todos os homens por causa da desobediência de Adão. Mas veio o segundo Adão e fez o quê? A mesma forma, da mesma maneira que um introduziu o pecado, o outro introduziu a vida. Um introduziu o pecado, um introduziu a iniquidade, o outro introduziu a santidade e a justiça. Olha, o pecado foi o que um homem fez, foi o que Adão fez. E por causa de Adão você foi feito pecado, pelo que um homem fez. Nós não fizemos nada. Foi a ação de Adão que fez todos nós pecadores. Você não se tornou pecado pelo que você fez, foi o que um homem fez. É por isso que o livre-arbítrio é mito. Quando a criança nascia antes da cruz, não lhe perguntava se ela queria ser santa ou queria ser pecadora. O pecado de Adão já estava imputado a todas as crianças, a todos os homens e às mulheres também. Então, da mesma forma, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não é todos, é muitos. É um detalhe aqui. E o que é que você fez para ser justiça? Foi porque você era bom? Quão bom você acha que deve ser para ser justo? Quantas coisas boas você acha que tem que fazer para ser justo?
Quais as ações que você fez para ser um justo? Você não fez nada. Não foi por causa das suas ações que você se tornou justo. Foi por causa de um homem, e o nome dele é Jesus Cristo. Foi por causa do que Jesus fez que você se tornou justo. Não é por causa daquilo que você faz, mas por causa daquilo que ele fez. Olha, Deus não é bom para você porque você é bom. Deus é bom para você porque Deus é bom. Louvado seja Deus para sempre. Amados, nós temos o dom da justiça por causa do seu favor não merecido de Deus. A graça produz a justiça. A graça produz o poder. Olha, muitas pessoas tentam definir a graça como se fosse o poder. Mas por causa do seu favor não merecido, ele libera o poder. Por causa do seu favor não merecido, ele dá o dom da justiça. Por causa da sua graça, você tem o poder, você é justo, você é liberto, você tem a salvação, você é próspero. Mas é por causa da sua graça impressionante, louvado seja Deus para sempre. Quando Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, diz a sua palavra. Veja, pense sobre isso. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Então, o que ele fez para se tornar um pecador? Nada. Ele foi feito pecado. Ele não se tornou pecado. Ele não era um pecador porque ele pecou. Ele pegou todos os teus pecados para ser feito pecado, para que pudéssemos pegar a justiça que havia nele e sermos feitos justiça, diz a sua palavra, louvado seja Deus. Então, se você pergunta, como eu posso ser justo se eu não estou fazendo a coisa certa? Você tem que fazer a mesma pergunta: como é que Jesus pode ser um pecador sem pecar? Olha, como é que somos justos aos olhos de Deus? Eu sou justo porque eu faço o que é certo? Você é justo porque faz o que é certo? Não, amado. Eu e você somos justos por causa do que Jesus fez. Pense sobre isto. Quanta justiça você tem que praticar para ser justo? Quanto bem você tem que fazer para ser bom o bastante? Olha, nós temos muitos crentes que estão infectados com uma compulsão de desordem cristã. Você está tentando trabalhar para adquirir aquilo que Deus já te deu de graça. O que você precisa fazer é receber aquilo que Ele te deu pela graça. Então a sua forma de agir vai mudar. Olha, ao invés de tentar mudar a forma de agir sua para receber aquilo que Ele diz que você tem, que você já pode ter, então pare de permitir a forma de você agir para dizer quem você é. Queridos, amados ouvintes, você pode estar agindo como louco agora. Não é a sua identidade, isto não é você, você é muito místico. Você é a justiça de Deus, receba isto e isto vai parar esta loucura mística da tua vida. Louvado seja Deus para sempre. Você pode dizer: ó, pastor Everaldo, parece que o senhor quer dar licença para o povo pecar. Olha, eu não estou te dando licença para pecar, não. Você já era falho antes de me ouvir. Eu estou tentando te dar uma licença para que você seja quem Deus diz que você é. Se você recebe isto, que você é a justiça de Deus, você vai fazer o que é certo. Você vai agarrar a justiça. Não importa o que aconteça, você tem que declarar: eu sou a justiça de Deus. Quando você se levantar pela manhã, eu sou a justiça de Deus. Quando você estiver embaixo, você vai dizer: eu sou a justiça de Deus.
Quando você estiver derrotado, você vai dizer: eu sou a justiça de Deus. Segure-se a esta palavra e isto vai mudar a tua vida. Louvado seja Deus para sempre. Nós temos, amados, mais fé naquilo que fazemos por Jesus do que naquilo que Jesus tem feito por nós. Nós temos mais fé nas obras que fazemos para Jesus do que temos fé naquilo que Jesus tem feito por nós. Justiça. Nós temos que estar diante de Deus de maneira correta. Olha, eu vou falar algo agora que veio do céu. Parece radical, lunático. Eu vou falar sobre 3 pessoas perfeitas que a Bíblia menciona. 100% justos. O primeiro foi Adão antes de pecar. Adão era 100% justo. O segundo, Jesus. Jesus é 100% justo. O terceiro é você. Pastor, como eu? Olha, porque no dia que você fez dele Senhor da tua vida e nasceu de novo, olha, ele levou todos os teus pecados e você se tornou perfeito em Jesus Cristo. Por isso diz lá em Hebreus 9:26 que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele levou todos os teus pecados. Então, a justiça é você estar reto e perfeito diante de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Em segundo lugar, ser justo é a habilidade para estar na presença do nosso Pai, como se o pecado nunca existisse, porque de fato ele foi destruído. A terceira definição da justiça é a habilidade de estar diante de Deus sem culpa, sem vergonha, sem condenação, sem medo. Louvado seja Deus para sempre. Olha, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Receba o poder do evangelho da graça agora e receba a cura para o teu corpo e para a tua alma, principalmente para a tua mente esta tarde. Louvado seja Deus para sempre. O apóstolo Paulo, quando chega em Roma, no capítulo 2 de Romanos, verso 1 e 2, Paulo diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas suas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Veja, a palavra justiça quer dizer declarado justo. Abraão foi declarado justo por fé, não pela sua performance, não pela sua obra, não pelo seu esforço. Se Abraão fosse justificado pelas suas obras, então você não poderia dar glória a Deus agora. Paulo disse em Romanos 4:3, pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, diz a sua palavra. Então veja, Abraão creu em Deus, e os céus declararam que Abraão era justo. O que é que Abraão fez para ser declarado justo, pastor? Ele acreditou em Deus. O que é que fazemos hoje para sermos declarados justos? Nós cremos em Deus. Por isso que diz a Bíblia no versículo 4, do capítulo 4 de Romanos: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Veja, se Abraão se tornou justo pela sua obra, então a dívida teria sido feita. Mas se ele foi feito justo pela sua fé em Deus, então foi pela graça de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Veja, em Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ele diz aqui: mas aquele que acredita e não trabalha, ele vai declarar justiça a um homem que não é de Deus. Note que ele não era de Deus antes de ser declarado justo.
Ele declarou a justiça a um homem que não era de Deus, que acreditava, e sua fé lhe é imputada como justiça. Ele foi feito justo pela sua fé e crença no Deus justo. Louvado seja Deus para sempre. Agora, se prepare para o impacto desta palavra. Em Romanos 4:6, Paulo diz: assim também Davi declarou, ou declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo. Note o que é que diz aqui. Ele usa aqui a palavra imputar. Lembre-se da lei de imputação. Para imputar algo, significa você cobrar uma pessoa. Ou você cobrar uma pessoa porque ela fez uma falha. A pessoa vai ter uma dívida. Você vai ter um crédito com ela. É como se fizesse uma dívida num cartão de crédito. Então Davi disse que este homem lhe é imputado justiça, sem as obras de Deus. Olha, Deus deu um crédito a um homem que não era de Deus, com justiça, sem as obras da justiça. Amados, nós estamos vendo isso aqui claramente. Isto é imputado a alguém que não merecia, que não trabalhou, que não era digno, porque ele imputou. Ele creu e isso foi imputado. Agora vamos ler Romanos 4 e verso 7. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, diz a palavra. Veja, não é uma bênção você saber que já foram cuidados dos teus pecados? Isto é maravilhoso, amado. Você saber que todo o teu pecado foram imputado em Jesus Cristo. Deixa eu explicar algo para você agora. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele não apenas perdoou os pecados passados, mas ele perdoou você pelos pecados presentes. Ele também te perdoou pelos pecados futuros. Ora, alguns de vocês que estão me ouvindo agora estão tendo um problema, eu sei, com esses pecados futuros. Mas o que muitos crentes não sabem é que quando Jesus morreu na cruz, todo o pecado do homem estava no futuro. E ele perdoou todo homem dos pecados futuros quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele aniquilou, ele não se lembra mais dos seus pecados. Ele jogou-lo no largo do esquecimento. Ele aniquilou e ele destruiu, cumprindo aquilo que Zacarias disse: em um só dia o Senhor tirará os pecados da terra. Louvado seja Deus para sempre. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 4, verso 8, diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Veja, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado na tua conta. É o que a Bíblia está dizendo aqui, amado. Agora veja, por que imputar um pecado a um homem se ele não merece? Por que imputar pecado a Jesus se ele não merecia? Todos os teus pecados têm sido cobrados, têm sido imputados no corpo de Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero revelar outro dom aqui agora. Para sempre, nós temos o dom de não imputação de pecado, porque foi imputado na nossa conta justiça. Louvado seja Deus. Eu tenho o dom da não imputação de pecado. O versículo diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa. Olha, é uma negativa dupla. No grego significa que de nenhuma forma isto vai acontecer. A palavra não vem da palavra grega não há condição. A segunda palavra não é um não sem condição. Em outras palavras, ele diz: eu não vou permitir que seja imputado pecado para a tua conta. Louvado seja Deus para sempre. Queridos irmãos, era como se eu mandasse você ir a um supermercado e mandasse você comprar na minha conta de cartão de crédito.
Você adquiria as compras, mas isto não foi imputado na tua conta, foi na minha conta. O vendedor vai pegar tudo que você comprar e vai colocar na minha conta. Não vai estar na tua conta. Quem vai pagar sou eu. Eu quero te dizer agora mesmo que todos os teus pecados que você já cometeu na sua vida não está na tua conta. Ei, eu quero dizer agora mesmo que todos os pecados que você já cometeu na tua vida não está na tua conta, mas todos os teus pecados foram colocados na conta de Jesus Cristo, e Ele não vai cobrar este pecado na tua conta, porque Ele já pagou por ele, por todos os teus pecados, para você ter liberdade agora, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Você pode dizer, espera um pouco. Você pode dizer, você está dando licença para o povo pecar, pastor? Claro que não, amado. Você já era falho antes de me ouvir. Pastor Everaldo, você não acha que o povo vai ficar louco pecando, você contando isto para eles? Olha, não quando você conhece a verdade. Quando você não conhece a verdade, você fica louco, você fica pecando. Mas quando você crê certo, você vai viver certo. Creia no Evangelho e você vai viver certo. Quando você não conhece a verdade, então você vai viver em pecado. Você vai viver na lei. As pessoas já sabem o que é certo e errado. Você sabe o que é certo e errado. Você sabe que é errado quando vai e rouba, quando vai e adultera, quando faz sexo fora do casamento. Você não precisa que eu te diga isto, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Em Romanos 1, 18 e 19, você sabe, pela intuição, olha, o que é certo e o que é errado. Você tem o conhecimento intuitivo do que é certo e do que é errado. Mas a razão pela qual Deus não imputa os teus pecados na tua conta é porque Ele já imputou no corpo de seu Filho Jesus Cristo. Para Ele imputar os teus pecados na tua conta seria desonrar o sangue de Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue para você ser liberto do pecado. Ele derramou o seu sangue para não ser cobrado na tua conta. Louvado seja Deus para sempre. Olha, o que você comprou no mercado foi de graça para você, mas eu tive que pagar. Não foi de graça, alguém teve que pagar. Então, da mesma forma, quando Jesus não imputa na tua conta pecado, Ele pagou o preço. Quando o pecado não é imputado na tua conta, é porque alguém pagou o preço. Ele pagou o preço para que você pudesse viver sua vida livre do pecado, da lei, do diabo e da morte. Receba liberdade agora pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, eu posso dizer que Deus não julga o pecador, pastor? Claro que não. Se Deus não julgasse o que estava errado, Ele seria um Deus injusto. Então quer dizer que eu posso pecar e Deus não julga o pecado? Olha, seria um Deus injusto, sem julgamento. Mas o que muitos crentes, principalmente os da lei, não entendem é que Deus já julgou os teus pecados no corpo de Jesus Cristo. Os teus pecados já foram julgados. Os teus pecados já foram julgados. Ei, os teus pecados já foram julgados no corpo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Então, o apóstolo Paulo, pregando à igreja dos Gálatas, no capítulo 2, verso 21, veja o que Paulo diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, em vão. Olha, então, justiça. Esta justiça que eu estou pregando esta tarde, ela não vem pela lei de Moisés. Ela não vem pelo jejum, pelo sacrifício. Eu não quero frustrar a graça de Deus. Pastor, como é que se frustra a graça de Deus? Você frustra a graça de Deus tentando ser justo pela sua própria força. Você frustra a graça de Deus em tentar se tornar justo pela sua performance. Meia hora de joelho, 1 hora de joelho, performance. Olha,
A obra é obra e a graça é graça. Não misture os dois. Você ouve muito alguém dizer que caiu da graça. Pastor, e o que é cair da graça? O que é que a Bíblia diz sobre cair da graça? Quer dizer que cair da graça é cair no pecado? Claro que não. Vamos ler Gálatas 5:4. Olha, amado, queridos irmãos, eu sou um pregador da palavra de Deus. Se não fosse a palavra, eu tinha me perdido a minha mente há muito tempo. Mas temos que saber o que está na palavra e o que a palavra diz. Porque quando você tem a palavra de Deus, ela vence todos os ataques na sua vida. Mas você tem que saber e conhecer o que está na palavra. Você não pode pensar que é a tua opinião. Você não pode ouvir pregador que não lê a palavra. Você tem que estar na palavra de Deus. Quando você está na palavra de Deus, esta palavra vai te manter, ela vai te proteger, ela vai te curar, ela vai te libertar. Agradeça a Deus pela sua palavra. Olha, eu descobri tempos atrás que eu tinha que mostrar às pessoas que estava na Bíblia. Muitas vezes as pessoas saem da igreja e dizem, eu não concordo, é a opinião dele. Olha, não é a minha opinião, é o que está na Bíblia. Creia, entre na palavra, coma a palavra, viva a palavra, cresça nesta palavra, e você nunca mais será o mesmo. É a palavra que vai te curar, é a palavra que vai te libertar. Pegue esta palavra e coloque dentro de você e vai mudar tudo que está errado na tua vida. Louvado seja Deus para sempre. Não permita que a sua vida seja governada por emoções. Olha, as emoções são sentimentos de dentro que tira você da palavra. As emoções são boas se elas estão de acordo com a palavra. Muitos crentes místicos chegam num culto, planta bananeira, fala labachúria, labarraia, imita línguas, mentindo para si próprio, se emociona muito, mas quando suas emoções, olha, amado, não tem a palavra, não está de acordo com a palavra, elas vão te enganar, vão te destruir, vai arruinar a tua vida. Receba a palavra de Deus esta tarde para alimento da tua alma, louvado seja Deus. Muitas vezes, quando você ouve um pregador gritar, pular, falar em línguas estranhas, você se anima, você também se alegra, mas eu quero te dizer agora que isso não vai te curar quando você estiver enfermo, não vai te libertar quando você estiver preso, não vai te resgatar quando você estiver em problemas, mas quando você tem a palavra de Deus, ela vai te salvar, vai te curar, vai te libertar, vai te deixar livre, vai quebrar todas as algemas da tua vida. Receba a palavra de Deus esta tarde, em nome de Jesus. Então vamos voltar para o foco do Evangelho, sobre o tema o dom da justiça. Em Gálatas 5:4, Paulo diz, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se você se declara justo pela sua performance, pelo que a lei de Moisés mandava, então você está caído da graça. Se você depende da sua força para ser justo, então você caiu da graça. Cair da graça não significa cair em pecado. Então, quando você cai no pecado, você cai nas mãos da graça. Quando você cai da graça, significa que você para de confiar em Deus e começa a confiar em si próprio com suas obras. Você está entendendo o que eu estou pregando esta tarde? O pecado não vai parar o poder de Deus, mas confiar nas suas obras, sim, isto vai parar o poder de Deus na tua vida. Olha, os inimigos da graça, que são muitos, que são inimigos do Evangelho, vão tentar ler este versículo para mudar a sua vida, para mudar a tua mente. Judas, capítulo 1, verso 4, diz assim,
Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja, algumas pessoas vão ouvir este evangelho e imediatamente vão dizer: este homem está tentando transformar a graça de Deus em engano. Primeiro, não é o que diz a palavra. Tornar-se vem da palavra grega, que quer dizer transportar ou tornar, pegar o lugar de algo ou mudar de lugar. Se eu mudo de lugar com um irmão, nós apenas transpusemos. Ele veio para a minha posição e eu fui para a posição dele. Você não pode fazer disto da graça de Deus. Você muitas vezes tenta colocar no lugar da graça de Deus o engano. Então, em outras palavras, se a graça de Deus está aqui e o engano está aqui perto, eu não posso mudar a graça de Deus daqui para lá em engano. Mas eu posso mudar de lugar com a graça de Deus e o engano vai estar ali. Você nunca pode mudar a graça de Deus em algo que é mal. Você tem que rejeitar a graça de Deus e colocar algo no seu lugar. Olha, em Tito capítulo 2, tem um outro engano aqui sobre a graça. Muitas pessoas pensam que na graça você pode pecar, e as pessoas falham e dizem: ó, glória a Deus, eu estou debaixo da graça. Se você pode pecar, e pecar, e pecar, você não está debaixo da graça, porque a graça não vai permitir que você faça isso. Você não pode cometer o adultério e dizer: ó, glória a Deus, eu estou debaixo da graça. Você não está debaixo da graça, você está debaixo da concupiscência. Você é um crente concupiscente. Veja o que diz em Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, diz a palavra do Senhor esta tarde. Quando a graça de Deus está trabalhando na tua vida, a graça vai ensinar você a negar aquilo que não é de Deus. A graça vai te ensinar a negar a concupiscência do mundo. A graça vai te ensinar a você viver de uma maneira sóbria. Quando você tem o Espírito da graça em você, você não vai pecar mais. Você vai falhar menos. Olha, e você não vai viver uma vida debaixo de pecado. Paulo disse em Romanos 6:14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem vive debaixo da graça, o pecado não domina. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E debaixo da graça de Deus, o pecado não pode te dominar. Mas quando você vive pela lei de Moisés, a lei de Moisés diz que você tem que fazer o bem para adquirir o bem. Você tem que fazer o mal para adquirir o mal. Olha, debaixo da lei de Moisés, era tudo sobre o que você fazia. Mas debaixo do pacto da graça, de melhores e superiores promessas depois da cruz, é tudo aquilo que Jesus fez. Se você vive debaixo da lei de Moisés, você tenta trabalhar para ter uma boa performance. Então, debaixo da lei, o pecado vai te dominar. Se você é dominado pelo pecado, eu te garanto que você está debaixo da lei. Eu te garanto que você está medindo o seu relacionamento com Deus pela sua performance. Mas se você para de trabalhar para ter esta performance e começa a confiar naquilo que Jesus fez, o pecado não vai te dominar. O pecado não terá domínio sobre a tua vida, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E porque você está debaixo da graça de Deus, eu profetizo agora que o pecado não vai te dominar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre.
Então você pode dizer esta tarde: eu estou debaixo da graça de Deus, eu estou debaixo da graça de Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Você está me ouvindo agora. Se você se agarrar com esta verdade, que você é a justiça de Deus, todas as vezes que der vontade de fumar, de beber, de adulterar, de mentir, de falsificar, de roubar, você vai dizer: eu sou a justiça de Deus. Diga: eu sou a justiça de Deus. Receba agora o poder do Evangelho da Graça, em nome de Jesus Cristo, para a liberdade que Cristo te chama agora. Louvado seja Deus para sempre. Seja liberto agora, seja curado agora, curve-se ao Senhor agora, aonde quer que você esteja ouvindo esta palavra. Olha, reconcilia-te com Ele agora, ora a Ele agora. Jesus, Senhor, tua graça está alcançando agora esta vida. Ele está te ouvindo. Ele está te reconciliando com Ele. Olha, Ele está mostrando para ti que os teus pecados já foram apagados há mais de 2000 anos atrás. Um milagre de Deus está chegando à tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Como ministro do Evangelho da Graça, eu ministro a autoridade desta palavra sobre a tua vida, sobre o teu espírito, e profetizo que a tua mente está sendo esquadrinhada agora, que a saúde está chegando, que os mortos estão se levantando agora, os surdos estão ouvindo, os doentes estão sendo curados, os cegos estão enxergando, porque o Senhor está dando visibilidade pelo poder desta palavra. Louvado seja Deus para sempre. O poder de Deus está se manifestando a ti agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que tu és uma nova criatura agora. O dom da justiça está sendo imputado na tua vida agora, pelo poder desta palavra. É no nome de Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Senhor, eu quero apresentar a ti, ó Deus, milhões e milhões de almas que estão me ouvindo agora pela Rádio Jacuípe FM, pela transmissão da rádio, pela internet, nas plataformas digitais, Senhor. As vidas que estão me ouvindo agora, que esta palavra comece a produzir vida agora, que o teu Espírito Santo comece a dar força e levantar os caídos agora, em nome de Jesus, porque, ó Deus, milhares de vidas estão sendo agraciadas agora por esta palavra. Teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus para sempre.